Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, bom domingo a todos, para quem assistir ao vivo. Meu nome é Harinath Das e estamos hoje aqui para fazer a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus associados. Quero agradecer aqui o convite feito pelo Prabhu Paravyoma, que coordena essas leituras diárias das escrituras. Então, antes de mais nada, quero oferecer minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, Sri Bhaktivinoda Govindadeva Goswami Maharaj, e os meus amados mestres espirituais instrutores, Abhay Chararavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Sri Bhakti Rakshasa Deva Goswami Maharaj. Om Agyana Timirandasya Agyanajana Shalakaya Chakshurumilitanjana Tasmai Shigurave Namaha Vachakalpatarubhyasya Kripasindubhya Eva Cha Patita Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, hoje vamos fazer a leitura. Estamos aqui no capítulo 10 do Chaitanya Charitamrita, da primeira parte, que se chama Adi-lila. O capítulo é intitulado Tronco, os galhos e os subgalhos da árvore Chaitanya, capítulo 10. Vamos ler o verso 106. Então, aqui estamos numa sequência de versos falando de grandes personalidades que contribuíram para para o movimento de Chaitanya Mahaprabhu, para o movimento Gaudiya Vaishnava, para que auxiliaram nesta sampradaya transcendental de grandes personalidades, grandes acharyas, grandes gurus, que tiveram sempre por trás, né, do acharya existem os auxiliares do acharya, né? Então, grandes personalidades, grandes devotos, grandes Vaishnavas que contribuem para a manutenção desta sampradaya, deste parampara. Haridashna, reverências, Haribol, grande Vaishnava. Então, o verso de hoje é o seguinte, capítulo 10, Adi-lila, verso 106. O verso é o seguinte: Shankararanya Acharya Vrikshera Ekashaka Mukunda Kashinata Rudra Upashaka Leka. Tradução das palavras: Shankararanya, Acharya Vrikshera. Acharya Vrikshera, da árvore dos acharyas. Eka, Shaka, ramo. Mukunda. Kashinata, Rudra. Upashaka Leka, são conhecidos como sub-ramos. Então vamos aqui a tradução literal do verso. O Acharya Shankararanya era considerado o 48º ramo da árvore original. Dele procederam os sub-ramos conhecidos como Mukunda, Kashinata e Rudra. Repetindo, o Acharya Shankararanya era considerado o 48º ramo da árvore original. Dele procederam os sub-ramos conhecidos como Mukunda, Kashinata e Rudra. Reverências para Vyoma Dasa Ki Jai. Obrigado pelo convite. Então vamos aqui
para os significados dados por Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai, que é o seguinte: disse que Shankararanya era o nome de sannyasa de Srila Vishwarupa, que era o irmão mais velho de Vishwambara, o nome original de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu tinha muitos nomes, né? Então, o nome de nascimento, né? O nome que os seus pais, Sati e Jagannatha Mishra, deram, né? Era Vishwambara. E eram os dois irmãos, né? O primeiro irmão, Vishwarupa e Vishwambara. Mas aí esse nome não é muito conhecido na Chaitanya de Vishwambara, né? Ele é mais conhecido nos primeiros anos como Nimai, né? Depois como Nimai Pandita. Esse Nimai era um apelido, né? Que, devido à árvore Nima, né? A árvore Nima é conhecida por ser assim, milagrosa, né? Como que afasta fantasmas, coisas assim, né? E para proteger Nimai, né? Os familiares até, todos eles começaram a chamar Vishwambara de Nimai, né? Então ficou conhecido como Nimai, depois ele começou os estudos conhecido como Nimai Pandita, né? E também, né? Chaitanya tem milhares de nomes, né? Chamamos eles de Goura, né? Gouranga. Então, aqui no início, né? O nome de, como vou dizer assim, nome de batismo, né? Nome de nascimento é Vishwambara. Shankararanya, né? Faleceu em 1432 da era Shakabida, em 1510 da nossa era cristã, né? Em Sholapur, onde existe um local de peregrinação conhecido como Pandarapura. Este local é mencionado no Madhya Lila, capítulo 9, versos 299 e 300. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura escreveu em seu Anubhashya. Anubhashya é o comentário, né, que Bhaktisiddhanta fez do Chaitanya Charitamrita, que Srila Prabhupada utilizou muito, né, quase todos os comentários referentes a detalhes assim dos devotos. Ele anexa aqui, cita, né, esse Anubhashya, que é muito importante, né? O Bhaktisiddhanta comentou tanto o Chaitanya Charitamrita como o Chaitanya Bhagavata, né? Então vemos aí, né, quão importante, né, esse legado dos acharyas, né? Nós devotos, né, os descendentes, né, os ascendentes, né, nós somos herdeiros, né, desse legado, né, dos acharyas, né. E Srila Prabhupada dá o exemplo aqui, né, em que ele sempre cita nos comentários do Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada cita, né, Sridhara Swami, que foi o grande comentador, né, do Srimad Bhagavatam. E aqui, Srila Prabhupada, né, ele sempre coloca o Anubhashya de Srila Bhaktisiddhanta, né. Então esta árvore, né, os troncos subgalhos de Chaitanya, né, do legado de Chaitanya Mahaprabhu, né, inclui todos os acharyas posteriores, né. Então, aqui vamos ler o que Srila Bhaktisiddhanta escreveu em seu comentário. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu abriu uma escola primária na casa de Mukunda, né? Esse que foi citado aqui no verso. Ou Mukunda Sanjaya. Bhaktinval Hare Krishna reverenciais. E o filho de Mukunda, cujo nome era Purushottama, tornou-se aluno do Senhor. Então, como eu falei aqui, né, Chaitanya Mahaprabhu é conhecido como Nimai, depois, né, começou a ser um estudante muito proeminente, né, das gramáticas do sânscrito, das escrituras, e ele se tornou professor muito jovem, né? E diz aqui, né, ele abriu uma escola primária na casa de Mukunda.
E o filho de Mukunda, cujo nome era Purushotama, tornou-se aluno do Senhor. Kashinata organizou o casamento do Sr. Chaitanya em seu ashram anterior, quando seu nome era Vishwambara. Kashinata induziu o Pandita da corte, Sanatana, a oferecer sua filha a Vishwambara. No texto 50 do Goura Ganodesha Dipika, menciona-se que Kashinata era uma encarnação do Brahmana Kulaka, a quem Satyajit enviou para organizar o casamento de Krishna e Satyabhama. Sundarangi reverências Haribol, grande Vaishnava. Era uma encarnação do Brahmana Kulaka, a quem Satyajit enviou para organizar o casamento de Krishna e Satyabhama. E no texto 135 desse mesmo Goura Ganodesha Dipika, é mencionado que Rudra, ou Shri Rudrarama Pandita, era anteriormente um amigo do Sr. Krishna chamado Varutapa. Shri Rudrarama Pandita construiu um grande templo em Vallabhapura, que fica a 1 milha do norte de Maresha, para as deidades chamadas Radha Vallabha. Os descendentes de seu irmão Yudananda Vandyopadhyaya são conhecidos como Chakravarti Thakuras e são responsáveis pela manutenção deste templo como Sevats. Antigamente, a deidade Jagannatha costumava vir ao templo de Radha Vallabha de Maresha durante o festival Ratha Yatra. Mas, no ano bengali de 1262 ou 1855, né? Isso aí já é na época de Bhaktivinoda Thakur, né? 1855. Devido ao mal-entendido entre os sacerdotes dos dois templos, a deidade Jagannatha parou de vir nessas épocas, né? Havia mal-entendidos, né? Havia alguns tipos de querelas, algumas brigas transcendentais, né? Então, Jagannatha parou de ir até o templo de Radha Vallabha. Vallabha é o querido, né? Então, o amado. Radha Vallabha, o amado de Radharani, ou o Sr. Krishna, o Sr. Govinda. Então tem foto, quem quiser procurar aí no Google, tem umas fotos bonitas desse templo Radha Vallabha de Maresha. Tem as fotos das deidades, né, muito, muito bonitas, muito antigas, né, que foram... foi esse templo construído por Rudrarama Pandita, né, um dos citados aqui da árvore de Chaitanya. Então, alguns personagens, né, como vem aqui nessa sequência de versos, né, muitos personagens, né, que pra gente são quase que totalmente desconhecidos, mas que tiveram grande importância, né? Grande importância, são citados aqui como ramos da árvore original, né? E são sub-ramos da árvore original. Então, todos têm muita importância. No movimento Chaitanya Mahaprabhu, né? Todos têm muita importância, né? Todos os devotos, né? Todos aqueles que contribuem, né, de alguma forma para esse movimento são sub-ramos, né? São ramos e sub-ramos da árvore de Chaitanya, que a árvore de Chaitanya continua crescendo, né? Continua dando brotos, né? E continua, por conseguinte, dando frutos, né? Frutos muito bons, né? Então, esse legado continua, né? Esse movimento não é um movimento saudosista, né? Não, é um movimento, nós honramos, né? Nós louvamos o nosso passado, né? Mas temos sempre no presente, né? E contribuindo para o futuro do movimento, né? Não estamos parados, né? Esse movimento não acabou, né? O movimento Chaitanya Mahaprabhu é um movimento de 10 mil anos, como está previsto nas escrituras,
né? E os irmãos espirituais de Srila Prabhupada, né, descreveram que a ISKCON, né, a ISKCON é este grande milagre, né, descrito por Nityananda Prabhu. Então a ISKCON durará 10 mil anos. Né? Então se estamos aí com 50, 60 anos de ISKCON, né, imagina, né, quanto ainda temos 9.940 anos pela frente, né? Muito tempo, né? Muito tempo. Mas estamos agora contribuindo, né, para este movimento, né, crescer, né, se expandir em muitos mais galhos e os galhos secos que é o meu. Então, é isso que eu estou falando, né? Essas grandes personalidades, né, contribuíram e contribuem, né, como os devotos, né, senhores, esses que nós ainda somos privilegiados, né? Eu sou muito privilegiado, né? Eu falo que eu nasci em 1975, o Srila Prabhupada estar nesse mundo, né? Então eu ainda tenho muito orgulho disso. Muito orgulho. Então eu me associo com aqueles que são discípulos deste Acharya, esse Patita Pavana, né? Então, Srila Prabhupada, né? Então, olha que privilégio, né? E isso para a Vyomanasa. Então, um grande privilégio entrar em contato com esses que são discípulos diretos de Srila Prabhupada, né? Eles contribuíram tanto, né? Tanto no surgimento desse movimento, na expansão desse movimento, né? Em muitos galhos e galhos e subgalhos. Então, seco nada, né? Está aí contribuindo, né? Muitos se afastaram, né? Alguns se afastaram, tiveram sua contribuição, né, muito importante, né? Louvamos todos esse legado, né? E agradecemos, né, de coração todos eles que contribuíram e ainda mais aqueles que continuam a contribuir, né? Então é muito importante, né? Este movimento está sempre se expandindo, né? Sempre se expandindo. É uma árvore infinita, né? A árvore de Chaitanya Mahaprabhu é uma árvore infinita, né? Não tem limites, né? Vai continuar se expandindo, né? Cada vez mais, né? Esse movimento vai continuar se expandindo, né? Cada vez mais. Então aqui nós lemos sobre o Acharya Shankararanya, né? Shankararanya, o nome de sannyasi de Vishwarupa, né? No livro Chaitanya Bhagavata, né, descreve esse momento, né? Vou ler aqui alguns trechos, né, para expandir mais este assunto sobre Adilila Devidasi Hare Krishna. Aravima, você nasceu bem no ano em que a ISKCON foi oficializada no Brasil. Foi sua Chaitanya que te enviou. Eu vou ler aqui a minha posição aqui nesta trajetória aqui, quer ver? Aqui o Vishwarupa, né? O irmão de Chaitanya Mahaprabhu, né? Vishwarupa sempre se encontrava associado com os Vaishnavas puros, com os quais discutia tópicos referentes a Krishna. Ocupava-se no serviço a Krishna e adorava o Senhor Krishna com devoção. Os habitantes do mundo material estão eternamente loucos, atrás de dinheiro, família e educação ordinária. Quando viam os devotos Vaishnavas, que são naturalmente avessos à vida secular, os materialistas zombavam deles. Vendo os Vaishnavas, eles recitavam versos desmetrificados e de rima barata, compostos por eles mesmos. Os sannyasis renunciados, as mulheres castas e os yogis ascetas também morrerão no final. Então, qual a vantagem de seus esforços? Eu digo que a palavra afortunado significa aquele que anda a cavalo, ou aquele que passeia sobre um palanquim, ou aquele que tem 10 ou 20 criados andando daqui para lá. Vocês Vaishnavas derramam lágrimas de amor por seu Senhor.
mas não vemos nenhum sinal de que o Senhor, né, esteja aliviando a pobreza e a aflição de vocês. Eu sou esses aqui, eu sou esses materialistas aqui que ficam zombando. Ficam zombando. Isso aqui é a minha posição. Srila Prabhupada, né, ele escolheu, né, esses grandes Vaishnavas, né, como para Vyomadasa, né, para que seria da ISKCON no Brasil, né, sem essas grandes personalidades, né. Nossa, você leu as histórias dos devotos do Brasil, assim, e com certeza isso também aconteceu no mundo inteiro, né. Nossa, que largavam, nossa, é heróico, né? As histórias são heróicas, assim, são inconcebíveis para nós hoje em dia, né? Hoje em dia que quem tem essa fé tamanha, né? De largar tudo por um movimento que ninguém nem conhecia, né? Não conhecia nada, né? Então, nossa, é incrível, né? Nós hoje em dia tem todos os recursos, tem todos os livros impressos, temos internet com tudo, né? Temos templos e templos aí da ISKCON no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então hoje em dia, nossa, é muito mais fácil, né? Nós temos essa fé de que a coisa realmente é mensurável, a coisa é palpável. Mas naquela época que não existia nada, né? Era só pura fé, né? A pura fé em Srila Prabhupada, né? Isso é incrível, né? Incrível. O senhor de vocês certamente ficará irritado se continuarem cantando Hari Hari tão alto o tempo todo. Os devotos puros do senhor lamentavam a posição dos ateístas, que por serem destituídos de devoção, acabavam por falar de tal modo ofensivo. Em todas as direções, os devotos viam todos queimando no fogo da existência material. Em lugar nenhum, eles ouviam Krishna Kirtana, o canto dos nomes do Senhor Hari. Vishwarupa, em particular, não ouvindo cantar. Esse é engraçado, né? Que como no Chaitanya Charitamrita, que é a escritura mais, né? Até mais uma vez louvando aqui, eu tenho aí o Chaitanya Charitamrita, né? Da edição em que Paravyoma traduziu, né? Tão bondosamente para nós, né? Então, o Chaitanya Charitamrita não fala quase nada, né? De Vishwarupa, né? Então nós não conhecemos muito bem, né? As histórias de Vishwarupa, mas no Chaitanya Bhagavata, né? Que está impresso aí no Brasil, né? Em português, para, para toda a misericórdia dos devotos. Tem as histórias incríveis, né? De Vishwarupa, né? Do irmão do seu Chaitanya, que é descrito, o seu Vishwarupa é descrito como uma expansão do Senhor Balarama, né? Então o Nityananda Prabhu é o próprio Balarama, né? O próprio Baladeva, né? E este Vishwarupa, né? Que é irmão do Senhor Chaitanya, ele é descrito como uma expansão do Senhor Balarama. Haridashna, a forma como a ISKCON foi sendo implantada, constitui um inconcebível épico transcendental. Com certeza, com certeza. Temos aí o Prabhupada Lilamrita, né? Que descreve assim, e ali ainda tem poucas histórias, depois tem muitos outros livros aí paralelos que os devotos escreveram, né? Mas dá para ter uma noção da coisa inconcebível, que nós não conseguimos entender, né? Como que esse movimento se expandiu. Foi tudo, tantas coincidências que não são coincidências, né? Tantos... o time, como fala, né? O time correto, né? É incrível, né? Então, não vou ficar aqui falando muito porque realmente só ler o Prabhupada Lilamrita, né? Que nós podemos ter uma breve noção do que foi aquele momento, né? Então, então até os irmãos espirituais, alguns irmãos espirituais de Srila Prabhupada descreveram como um Shakti Avatar, porque qual outra explicação para isso, né? Não existe, né?
você compara, assim, claro, com as suas devidas proporções, né? Se nós vemos assim, a história das religiões, né? Se nós vemos aí o que era o cristianismo com 50, 60 anos depois que Jesus Cristo deixou este planeta, né? O que era o cristianismo 50, 60 anos depois, né? Era um movimento perseguido, né? Que viviam escondidos nas catacumbas, né? Era um movimento clandestino, né? E olha como é que o cristianismo foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, né? Virou religião oficial de muitos países, né? De muitos reinos. Então, se você vê assim, a ISKCON tem 60 anos e ela não é um movimento clandestino, né? Pelo contrário, é um movimento oficial, né? Que está espalhado ao redor do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Na Índia é fortíssimo, fortíssimo. Então, imagina a gente pensar, né? Que esse movimento vai ter, essa ISKCON vai ter 10 mil anos, né? O que será daqui a 2 mil anos, né? Como é que vai ser esse movimento, né? Nós pensamos comparativamente, né, com o cristianismo, né, que com 60 anos era um movimento clandestino, as pessoas eram mortas, perseguidas pelos romanos, né? Depois se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, o que pensar, isso que tem 60 anos, já se espalhou no mundo inteiro, né? As escrituras estão aí, né, estão sendo distribuídas pelas ruas, os devotos estão cantando pelas ruas. Estamos aí presentes, isso está presente na internet, né, fortemente, né, muitos canais, né, templos e templos, né, daqui a pouco vai ser inaugurado o planetário védico, né, olha que incrível, né, um dos maiores templos religiosos do planeta, né, olha que força, né, o Vaticano foi inaugurado lá 1400 anos depois, né, então com 60 anos de ISKCON, já estamos inaugurando um templo quase do tamanho do Vaticano, né? Incrível, né? Incrível. Então, o que será esse movimento daqui a 2 mil anos, né? O que será, né? Não podemos imaginar, né? O que é isso, né? Então, aqui o Vishwarupa, em particular, não ouvindo o cantar dos nomes de seu amado Senhor Krishna Chandra, sentia-se extremamente infeliz. Então, esse Vishwarupa tem várias histórias aqui, né? Então, o Krishnadasa Kaviraja, né, o autor desse livro que estamos lendo hoje, né, Chaitanya Charitamrita, ele evitou contar as histórias que já estavam no Chaitanya Bhagavata. Ele mesmo fala isso, né, algumas vezes. Vou falar brevemente, porque esse assunto já foi tratado no Chaitanya Bhagavata. Né. Se alguém eventualmente palestrava sobre o Bhagavad Gita ou sobre o Srimad Bhagavatam, sua língua jamais produzia significados referentes ao serviço devocional ao Senhor, Krishna Bhakti. Então, imagina. Isso aqui, quem escreveu é uma pessoa contemporânea, né? Ele viu isso acontecer, né? Ou viu quem viu, né? Recebeu testemunho direto, né? Então, mesmo as pessoas palestravam sobre Bhagavad Gita, palestravam sobre o Srimad Bhagavatam, mas não, sem Krishna Bhakti, sem Bhakti, sem serviço devocional, né? Então, imagina aquela época, né? Por perverterem o significado das escrituras e ficarem especulando sobre qual é a sua conclusão, os professores destruíam a si mesmos, tornando-se tais quais cadáveres ambulantes, né, zumbis. Adeptos da vida materialista desconhecem o significado da palavra Bhakti. Shri Advaita Acharya Prabhu e os demais Vaishnavas eram tomados por intensa tristeza e compaixão ao contemplarem as desafortunadas entidades vivas, afligidas pelo falso conceito de vida. Um tanto deprimido pelo mundo ao seu redor, Vishwarupa, o irmão Chaitanya Mahaprabhu, pensou consigo: não mais olharei para os rostos pecaminosos das pessoas dessa sociedade materialista. Irei viver na floresta. Todos os dias, durante a alvorada, após banhar-se no Ganges, Shri Vishwarupa visitava a casa de Advaita Prabhu. Olha como são legais essas histórias, né? Aqui no Chaitanya Charitamrita nós lemos assim que Vishwarupa
simplesmente deixou sua casa e foi embora, né? Mas aqui nós vemos os detalhes, né? Ao ouvir Shiv Swarupa explicar que Krishna Bhakti, o serviço devocional ao Senhor Krishna, é a essência de todas as escrituras, Adwaita Prabhu rugia de alegria. Ele deixava de lado sua adoração regular, apenas para ouvir Shiv Swarupa, e os devotos ali reunidos clamavam Hari, Hari, demonstrando apreciação pelas palavras do irmão mais velho de Nimai. Dominados pela bem-aventurança proveniente da consciência de Krishna, não se encontrava mais nenhum indício de tristeza em seus corações. Luiz Rocha Goulart Hare Krishna. Nesses momentos, ninguém tinha o desejo de deixar a companhia de Vishwarupa. Nem era ele capaz de se separar dos devotos. Então, como diz aqui, ele é a própria expansão do Sr. Balarama. Então, ali na casa de Chaitanya Mahaprabhu, na casa de Mãe Sati, na casa de Jagannatha Mishra, estava o próprio Krishna Balaram. Né? Então, é muito engraçado porque na encarnação como Ramachandra, né? Lakshmana, irmão de Ramachandra, ele era o irmão mais novo, né? E na encarnação como Krishna Balaram, né? Balaram era o mais velho, né? E na encarnação como Gauranitai, Nityananda sequer nasceu, entre aspas, na casa de, junto com Chaitanya Mahaprabhu como seu irmão. Porém, Vishwarupa era não diferente do Sr. Balarama, né? Engraçado isso, né? Que Chaitanya e Nityananda não nasceram, né, na mesma residência, mas ao mesmo tempo eles nasceram, né? Porque Vishwarupa, essa é a tinta Beda Beda, né? É igual e diferente ao mesmo tempo, né? Porque o Sr. Balarama nasceu, uma expansão do Sr. Balarama direta, né? Não era diferente do Sr. Balarama, que era Vishwarupa, né? Para Vilma, caminhando contra o vento sem documento. A letra da canção composta Caetano Veloso também dos anos 70 retrata bem nossa situação quando iniciamos o movimento no Brasil. Literalmente, nada no bolso ou nas mãos. Com certeza, só tinha fé, né? Fé no bolso e fé no coração, né? Porque realmente é como se... como Bhaktivinoda Thakura, né? Ele fala no livro Shri Shri Godruma Kalpatani, eu acho que Godruma Kalpatani, que descreve o Namahatma, a feira do santo nome, né? E ele descreve assim que a única moeda a única moeda aceita nesta feira do santo nome, né, é Shirada, é a fé, né? Então nada no bolso, na mão, sem esse documento, né? Mas na verdade tinha algo muito superior, né? Que é Shirada, né? A única moeda aceita para se comprar o santo nome, né? Bhaktivinoda fala, se você compra o santo nome com a moeda falsa, o nome que você compra também é falso, né? É Namabasa. Quando você compra com a moeda, quando você sem fé canta o santo nome, o nome que você canta também não é o nome verdadeiro, né? É muito bonito isso, né? Então, esses devotos no início, né, do movimento, realmente tinham algo muito mais precioso, né, no bolso, né, nas mãos. Que Shirada, né? Fé, isso aí. Mais importante, né? Então, continuando aqui. Um dia, ao terminar de preparar a refeição, Manchati disse a Vishwambara, né, que é Chaitanya Mahaprabhu Nimai Pandita, disse para trazer seu irmão para casa. Assim, tendo a ordem de sua mãe por pretexto, o senhor foi buscar seu irmão na residência de Adwaita Prabhu. Quando o senhor chegou à casa de Adwaita, ele viu a assembleia de Vaishnavas conversando sobre tópicos referentes aos passatempos do senhor Krishna. O senhor Chaitanya, que é o próprio Krishna,
ficando satisfeito ao ver os devotos conversando sobre ele, olhou para todos de forma muito cativante. Cada linha da forma transcendental do Senhor parecia desafiar o assim chamado ápice da beleza e da graça. O resplendor de milhões e milhões de luas não seria capaz de se igualar à refulgência sequer de uma única unha de seus dedos dos pés. Com o peito desnudo e coberto de poeira, Vishwambara sorriu e se dirigiu ao seu irmão mais velho. Irmão, por favor, venha comer. Nossa mãe está chamando. Segurando no dote de Vishwarupa, Nimai caminhou para casa com seu irmão. Para ver, assim como o senhor Balarama foi peregrinar pelos locais sagrados durante a batalha de Kurukshetra, Vishwarupa também foi peregrinar quando o Sr. Chaitanya iniciou sua lila. Isso aí, né? Engraçado, né? Tanto o Vishwarupa, né? Ele deixou, né? Foi para a floresta, né? Abandonou tudo, né? Quanto o próprio Nityananda, né? O próprio Nityananda também fez isso, né? Também deixou sua casa, né? E foi peregrinar, né? Partiu em peregrinação junto com o Sadhu lá, né? Então os dois tiveram o mesmo comportamento, né? Quase que, se for calcular aí o tempo, praticamente foi na mesma época, né? Que Vishwarupa deixou sua casa, que Nityananda também deixou sua casa, né? Irmão, a beleza encantadora de Vishwambara colocou os devotos em transe. Eles o contemplaram maravilhados, incapazes de se mover. Os devotos entraram em meditação profunda, experimentando o êxtase de amor por Deus. Nem mesmo as conversas sobre Krishna podiam continuar. Então, literalmente caminhando contra a Maya, isso aí. Dando esse exército de Srila Prabhupada, né? Srila Prabhupada convocou, né, um exército particular, né, o exército Chaitanya Mahaprabhu, para confrontar, né, o status quo, né, contestar totalmente um movimento de... O pessoal fala que o movimento hippie foi um movimento de contracultura, né? Nossa, o movimento Chaitanya Mahaprabhu é mais do que isso, né? Colocou em xeque toda a sociedade materialista, né? Toda a sociedade materialista. Então vamos lá, aqui tá. Vamos aqui para a parte que Vishwarupa toma uma decisão. Então aqui, mesmo enquanto em casa, Vishwarupa passava todo o seu tempo no cômodo dedicado a Shalagrama Shila. Ele muito dificilmente ia em algum outro cômodo. Seus pais estavam ansiosos por arranjar seu casamento, mas quando ele ouvia sobre seus planos, ele ficava silencioso e muito infeliz em seu íntimo. Passando noites em claro, o único pensamento o consumia. Eu deixarei minha família e irei para a floresta. Apenas o Senhor Supremo pode conhecer e entender verdadeiramente seus próprios desejos. Assim, Shri Vishwarupa, o Senhor Supremo, aceitou a ordem de sannyasa após alguns dias de reflexão. Então aqui, para marcar esse verso de hoje, né? Com o nome de Sri Shankararanya, que ficaria famoso ao longo do universo, o melhor dos Vaishnavas voltou-se à trilha que conduz à pessoa suprema e ilimitada. Quando o religioso e devotado Shri Vishwarupa deixou sua casa, os corações de Sati e Jagannatha Mishra queimaram nas chamas da aflição. Então, esse aqui é um pouco, né? É muito longo esse capítulo, né? Capítulo, para quem quiser procurar, né? É o 7º capítulo, né, do Adikanda, intitulado Shivishwarupa Sannyasadi Varnana, descrição da partida de Vishwarupa e outros passatempos. Então escreve aqui
a partida de Vishwarupa, né? Da casa de Mansati de Jagannathamishvara, né? E depois os devotos, né? Os seus pais ficaram arrasados, né? E todos os devotos o consolaram, dizendo assim, né? Ó, Sr. Jagannathamishvara, né? Mansati, né? Observe Vishwaramba, né? Que está em sua casa, né? Vishwambara, né? Observe Vishwambara, né? Essa criança dourada, né? Vai ser a alegria de vocês, né? E depois, com esse incidente de Vishwarupa, né? Os, os pais de Chaitanya, né, até proibiram Nimai de estudar as escrituras, né? Que eles já começaram a estudar, né? Eles falam assim, ele vai compreender as escrituras e vai deixar o lar também, né? Ele vai abandonar tudo, né? Então eles proibiram nessa época, ficaram com medo de Vishwambara tomar o mesmo destino do seu irmão Vishwarupa. Então eles meio que proibiram o Sr. Chaitanya de estudar as escrituras, né? Para Vyoma, talvez o movimento hippie tenha surgido para preparar o terreno para o movimento Hare Krishna. Dizem, tem essa coisa de dizer que era o início da era de Aquário. Depois eu descobri que a era de Aquário começou há pouco tempo também. Mas diz que era como aquela música Age of Aquarius, né? Então, a era de Aquário, né? Então já foi um prenúncio, né, do que as pessoas estavam querendo mudar, ou estavam cansadas, né, da vida materialista. Mas os hippies muito confusos, né, abandonaram a vida materialista, mas continuaram com hábitos materialistas, né, como o consumo de drogas, né, o sexo ilícito, né. Então, não estava muito, estava meio confuso nesta libertação dessa vida, desta sociedade, né, dos padrões sociais da época, né. Muitas pessoas ainda acham que os devotos são reminiscentes dos hips. Isso é verdade, né? Verdade. Daí a importância de nos apresentarmos como trajes Vaishnavas. É importante. Até que a geração, né, a geração atual, né, que se chama geração Y, né, sei lá, acho que é isso. Acho que nem sabe o que é hippie, né? Teve uma época em que surgiu um movimento neo-hippie, né? Mas tem alguns anos isso, né? Mas hoje em dia as pessoas nem sabem muito bem, né? Os jovens de hoje, né? Sabem muito bem o que são os hippies, né? É mais da minha geração, ainda sabe, né? Ainda peguei um pouco disso, né? De ver assim essas histórias, né? Essas músicas, quando a gente é jovem começa a ouvir essas músicas na época, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, né? Essa galera que pegou um pouco, até os Beatles, né? Então essa cultura, né, daquela época influenciou um pouco a minha geração também, né? Dos anos 80, né? Então, dos anos 70, nos anos 80, né? Então, mas hoje em dia acho que, sei lá, acho que os jovens de hoje nem sabem o que é isso, né? O que são os hips. Mas isso aí é natural, né? Eles sempre associam a gente, né? Por causa da a cultura, né? Ficou no subconsciente coletivo, né? Tem muitos filmes que retratam esta época hippie, né? E sempre aparecem os devotos, né? Sempre aparecem devotos, né? Então, associou isso, né? Muitos e muitos filmes, né? Filmes de Hollywood, né? Filmes americanos que retratam o que foi aquela época e sempre mostram os devotos, né? Os devotos sempre mostram, né? Muitos filmes. Geralmente as pessoas aquelas pessoas da época, né? Associam, né? Fazer essa associação, né? Então, e que engraçado que foi justamente Prabhupada, né? Ele dizia assim, não, os devotos podem sair para pregar, né? Podem vestir terno e gravata, né? Para incrementar, né? Para melhorar um pouco a pregação. Prabhupada, ele autorizava, né, os devotos até usar terno e gravata, né?
para em certos locais assim para pregar, para distribuir livros, né? Mas ele fala assim, ele era sempre enfático nisso, não, mas não coloquem roupa de hippie, né? Não coloquem roupas, não quero que esse movimento se associe. Que ele era, todas as entrevistas, né, que ele dava para os repórteres, ele era muito questionado sobre isso, né? E ele era enfático nisso, né? Que ele veio para acabar com o movimento hippie, né? Pelo contrário, né? Mas por que os jovens naquela época hippies, né? Eles foram os primeiros a entrar no movimento, né? Foi natural que as pessoas que frequentavam, né? Principalmente em Nova York, né? Frequentavam as pessoas que tinham o movimento hippie tinha uma certa ligação com as coisas do Oriente, né? A música, né? É, Ravi Shankar, essas coisas, músicas orientais, né? Cítaras, instrumentos de percussão, tablas, né? Então a associação foi muito natural de as pessoas associarem os hippies aos devotos, né? Mas Srila Prabhupada sempre era muito enfático, né? Não queria nenhum tipo de comparação, né? Ou associação, ou qualquer tipo de coisa que associasse o movimento, que nossa, Prabhupada ficou escandalizado com aquele tipo de comportamento hippie, né? Como eu falei antes, né? Drogas, né? Tudo uma liberdade extrema, assim, né? Sem regras, sem nenhum tipo de regra, né? É liberdade total para desfrute, né? Desfrute mental, desfrute físico. Então o Prabhupada ficou horrorizado com aquilo, né? Que não existia na Índia, né? Quando chegou nos Estados Unidos e se deparou com aquilo, né? Realmente deve ter sido muito chocante, né? Principalmente São Francisco, né? Então, esses locais ali, né? Francisco, né? Na Califórnia, né? Esses locais assim, né? Devia ter muita influência desse movimento de contracultura, né? Hippie, né? Então, vamos aí chegando ao final. Falamos aí sobre aqui é descrito, né? Muito, muito, muito significativo, né? O verso descreve na árvore dos acharyas, né? Ele descreve Shankararanya como um acharya, né? Diretamente como um acharya precursor desse movimento, né? Marcelo Magalhães, que joy! O que é ser igual e diferente ao mesmo tempo? A filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele ele harmonizou, né, a filosofia vigente na época Vaishnava, né, harmonizou com a filosofia de Shankaracharya, né, e meio que fez isso, né, porque existia essa concepção, né, de que entre os Vaishnavas de que existia essa diferença, né, entre o Senhor Supremo e as entidades vivas, né, entre a, a super-alma e a alma, né? Existia diferença, né, entre os seus supremos e as almas infinitesimais. Existia a outra filosofia, né, de Shankaracharya, que via a não diferença, né? Então via como tudo é Brahman. Não existia almas individuais. A questão das almas serem individuais era uma ilusão, né, deste mundo material. Não, na verdade não existe diferença, não diferença, né? Então tudo é Brahman. E os Vaishnavas tinham a filosofia de que, na verdade, há diferença, né? Então Chaitanya Mahaprabhu meio que harmonizou isso, né? Ele diz que a tinta é beda a beda, né? Então somos iguais, né? Comparando com Shankaracharya, que dizia que somos iguais, não somos diferentes. Chaitanya Mahaprabhu, somos iguais, né, ao Senhor Supremo, e ao mesmo tempo somos diferentes, como a filosofia vigente dos Vaishnavas, né? Então somos iguais em qualidade, né? Saksityananda, né? Somos eternos, temos conhecimento, essa coisa de eternidade,
plenitude de conhecimento e bem-aventurança, né, está presente no Senhor. E de maneira diminuta está presente nas Atmas. Então, somos iguais nesse sentido, e ao mesmo tempo somos diferentes, porque não somos iguais ao Senhor Supremo, porque somos diminutos, somos infinitesimais. Então, somos iguais ao mesmo tempo diferentes, né? Então, esta coisa que eu falei na verdade, Vishwambara e Vishwarupa, né? Como Krishna e Balarama, né? São irmãos que na verdade não são diferentes. Vishwarupa não é diferente do Senhor Nityananda, que é Balarama, né? Que é o próprio Senhor Balarama. Como é descrito, Vishwarupa é descrito como uma expansão direta do Senhor Balarama, então ele é não diferente, né? Não diferente. Haridashna Kijai. Existe uma discussão nas ciências humanas sobre liberdade versus segurança. A liberdade restrita que os hippies proclamavam compromete a segurança, e a segurança exagerada compromete a liberdade. Vamos encontrar o caminho do meio. Vamos encontrar o caminho do meio, com certeza, né? Existe essa, como teologicamente falando, né? Também é uma grande discussão se temos essa liberdade, né? Se a entidade viva tem uma liberdade, né? Se existe esse chamado livre-arbítrio, né? Isso é muito discutido, né? Ao longo dos séculos, né? Em todas as religiões se discute isso, né? E vemos também que não existe essa total liberdade, né? Como se fala, liberdade vigiada, né? A liberdade vigiada. Temos, como na nossa sociedade, né? Nós temos total liberdade na nossa sociedade que vivemos, né? Temos de certa forma, mas existem regras, né? Se rompermos certas regras impostas pela sociedade para o bom convívio social, né? Como cometer crimes, né? Então isso tem uma certa... Você é punido por isso, né? Você é punido até se você não declarar o imposto de renda, né? Até se não declarar o imposto de renda, você é punido, você recebe uma multa. Se você atravessar o sinal vermelho, você é punido, né? Então temos uma liberdade vigiada aqui, né? Nós somos totalmente livres. Cometemos alguns exageros sociais, né? Podemos até incorrer em crimes, né? Crimes contábeis, crimes do trânsito ou crimes civis, né? Então, na religião também existe isso, né? Se essa liberdade, né? Se temos uma liberdade, né? Se cometemos atividades que as escrituras descrevem como atividades pecaminosas, né? Existe uma reação para isso, né? Existe uma reação. Quando não compreendemos como funciona esse mundo, né? Somos sujeitos a sofrer reações, né? Por isso que estamos presos nesse ciclo de nascimentos e mortes, porque abusamos dessa nossa liberdade, né? Essa liberdade de queremos ser os desfrutadores, queremos ser os exploradores desse mundo, né? E quando compreendemos que somos servos eternos, né? Nós compreendemos a nossa real posição, né? Nós começamos a nos enquadrar, né? Na vontade do Senhor Supremo e seguimos o que Ele determinou como as regras, né? Espirituais, né? Como viver nesse mundo de forma a não se ser preso, né? Nesta roda de samsara, né? Então o nosso livre-arbítrio, né? É diminuto, né? Nosso livre-arbítrio é muito diminuto, né? Se estamos servindo ao Senhor, se estamos rejeitando o Senhor, né? Se estamos rejeitando o Senhor, estamos sujeitos a esse ciclo de nascimentos e mortes, né? Esse ciclo de ação e reação, esse karma, né? Mas quando nos rendemos ao Senhor, quando tomamos essa decisão, né? Temos a liberdade, né? Temos a liberdade para fazer essa escolha, né?
Nosso livre-arbítrio é muito diminuto, assim como o nosso livre-arbítrio social na sociedade também, de certa forma, é diminuto, porque estamos sujeitos a, como nas regras deste mundo, né? Como as regras do karma, né? A regra de nascimentos e mortes. Na sociedade também estamos sujeitos, né? Se abusamos da nossa liberdade, né? Entre aspas, né? Essa liberdade, né? Estamos sujeitos a algum tipo de reação. Né? Marcelo Magalhães, Haribo. Se fôssemos 100% iguais a Deus o tempo todo, então não existiria livre-arbítrio. E sim o plano divino agindo o tempo todo. Então, se fôssemos 100%, né, iguais em quantidade, né, que seria a forma como está dizendo, né, somos 100% iguais, né, em qualidade. Né, em qualidade somos 100% iguais. Né. E existem certos tipos de liberação, né, que você pode receber até a forma igual do Senhor, né? Igual a do Senhor, né? Então existe esse, pode viver no mesmo planeta do Senhor e ter a mesma forma do Senhor, né? Então existe até essa possibilidade, né? Olha que incrível, né? Mas igual ao Senhor, né? Swayam Bhagavan, né? Não existe, né? Então, mas temos formas de seguir o plano divino, né? O tempo todo, né? Quando nos tomamos essa decisão, né? Fazemos uso dessa liberdade, né? Limitada que temos e resolvemos seguir dentro do nosso coração todas as vontades do Senhor Supremo, né? Haridashna. Devemos encontrar o caminho mesmo. Então, vamos nós nos prolongar, já tem aqui 1 hora de palestra, muita coisa. Então, obrigado a todos. Obrigado a todos aí que estiveram conosco, que contribuíram aí, né, para incrementar esta leitura. Então, obrigado a todos. Desculpe qualquer falha aí na apresentação, na leitura desta escritura transcendental. Todas as glórias a Srila Prabhupada e aos seus devotos. Haribol, Hare Krishna.